Fãs de ficção científica, vocês viram que a adaptação de Matéria Escura já está entre nós? Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou Gisele e esse aqui é a Opção Literária. E como nós estamos no mês do Orgulho Nerd, a gente vai continuar falando de ficção científica por aqui. Eu vou falar sobre Matéria Escura, a nova série de sci-fi da Apple TV+. Ela é uma série, então, baseada no livro de mesmo nome, como eu já mostrei para vocês. É o livro, então, do Blake Crouch, guardem esse nome. E esse foi um livro originalmente publicado em 2016, mas que foi lançado aqui no Brasil em 2017. E esse livro, ele tem uma fórmula muito especial que eu vou falar para vocês no decorrer desse vídeo, que faz com que as pessoas leiam ele muito rápido, é muito viciante. Por isso, quando ele foi lançado, ele estourou ali a bolha do sci-fi e foi lido por muita gente. E aqui nesse vídeo, então, eu vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões. Eu já assisti os 2 primeiros episódios, mas aqui eu vou falar um pouquinho só do primeiro episódio, vou só atiçar vocês, trazer um pouco da premissa, do que eu tô achando de forma geral. E hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, sai o terceiro. Eu ainda não assisti, espero que seja tão bom quanto os 2 primeiros. Ou seja, isso quer dizer então que essa é uma série que está saindo semanalmente. Se você ainda não leu o livro e pretende, não começou a série também ainda, fica tranquilo então com relação aos spoilers. Eu vou trazer um resumo sobre o que acontece no primeiro episódio, né, para trazer as minhas impressões, mas assim, é só a premissa mesmo, né, o que acontece no primeiro episódio tá aqui, inclusive, no livro, né, é a premissa mesmo dessa história. Vou só trazer, então, essas impressões e falar um pouquinho sobre algumas coisas específicas e também comparar, né, com o livro, mas levem como se vocês estivessem lendo, então, a premissa da história, tá bom? Antes disso, né, eu vou falar um pouquinho sobre o elenco, né, só vou citar os nomes para vocês verem aqui, eu vou colocar as carinhas, se vocês verem alguma carinha, assim, conhecida, mas tem muitos nomes conhecidos, né, a gente tem o Joel Edgerton, por exemplo, que é o nome principal, então, do elenco, né? A gente também tem a Jennifer Connelly, a gente tem a Alice Braga, brasileiríssima, a gente tem o Jimmy Simpson e também o Dial O'Kane. Esses são os principais nomes desse elenco. E também, gente, o que é interessante, né, que eu falei para vocês guardarem esse nome, é que o Blake Crouch, então, é o showrunner dessa série. Isso é muito importante, eu vou falar mais sobre isso, então, no decorrer desse vídeo. E, segundo as próprias palavras dele, né, ele afirmou que essa adaptação é melhor do que o material original. Será? E o pontapé inicial dessa história, então, é o Jason Dessen. A gente começa a gravitar ali ao redor desse personagem, porque a gente acompanha ele em todo local. A gente presencia um pouco dele com a sua família. Ele tem uma esposa e também um filho ali, mais ou menos de uns 15 anos. A gente também acompanha ele durante o seu emprego. Ele é professor de física numa universidade onde ninguém valoriza as aulas. Sempre parece que ele tá falando ali com as paredes, ninguém tá interessado, ninguém tá nem aí. E aí a gente acompanha a rotina dele, e a gente percebe um certo desânimo, sabe? A gente sente assim no semblante do Jason, é um certo desgaste mesmo nessa monotonia, sabe? Nessa vida. E é o primeiro ponto que a gente tem, e aqui eu já posso destacar então a escolha desse autor como Jason, porque acho que caiu como uma luva. Ele passa muito a expressão, assim, o sentimento. Eu tava um pouco preocupada porque eu comecei a reler o livro para conferir a adaptação, e esse é um livro em primeira pessoa, assim, onde os sentimentos do Jason contam muito. Então tudo a gente acompanha ali dentro da sua cabeça, como ele se sente diante das situações e como ele vai agir. E eu acho que esse ator, assim, ele conseguiu transparecer esses momentos, os momentos de frustração, os momentos mais tensos, assim, eu curti bastante. Tem um momento, assim, dele mais lá na frente que eu vou comentar aqui pra vocês, que também, assim, foi crucial, que eu falei, caramba, esse ator é muito da hora. Então, eu curti muito, e eu acho que a direção também soube gravitar
ao redor dele muito bem, sabe? E captar, assim, esse semblante, captar essa monotonia. Casou tudo muito direitinho, conseguiu transmitir o mesmo sentimento que eu tive conforme eu lia o livro. Acho que o ponto alto pra gente sentir isso são a cena da faculdade e também a cena do bar. Quem já assistiu vai concordar ou discordar comigo, mas eu acho que fica bastante evidente nessas duas cenas. E aí, um certo telefonema acaba sendo a cereja do bolo para esse sentimento, né? Porque o Jason, ele acaba recebendo o telefonema de um amigo chamado Ryan, que acabou de receber um prêmio, assim, de ciências, né? De física, que é muito importante, né? Que é um tal de prêmio Pavia, ou Pavia, não lembro muito bem. Que, assim, é um prêmio de muito prestígio, assim, que vai trazer muitas coisas para ele e tem, assim, uma remuneração muito alta. E o Jason, ele fica abalado porque o Jason sempre foi muito mais brilhante do que esse amigo, sabe? E ver esse amigo agora ganhando esse prêmio, enquanto ele, que, sabe, tá trabalhando numa universidade, dando aula pra quem não tá nem aí. Então ele ficou com ciúmes mesmo, assim, com aquela pontinha de inveja, por saber que o potencial dele foi desperdiçado, né? Então a gente sente isso também. E aí, quando ele vai comemorar junto com o amigo, a gente também tem essa percepção, sabe, diante dos amigos, né, do Ryan, que estão ali, que são pesquisadores, que se sentem importantes. E o Jason, ele vai se sentindo, assim, acanhado, meio que diminuído, né, porque ele sente que ele não faz coisas importantes. Aí a gente se pergunta, né, pra onde que essa história vai, né, o que tá acontecendo, né? E ao mesmo tempo que a gente vê esses ressentimentos, então, percorrendo ali o Jason, a gente também tem pequenos vislumbres também do Jason fazendo coisas estranhas. Coisas assim que estão completamente desconectadas com a narrativa principal. E aí você se pergunta, o que tá acontecendo, sabe? O que esse cara tá fazendo? Será que ele já surtou? Será que ele é um psicopata? Será que ele tá fazendo alguma coisa na surdina? O que tá acontecendo com esse cara? Eu queria muito saber qual foi a sensação das pessoas que não leram o livro e só assistiram a série diante desse primeiro episódio. Porque assim, eu que li o livro, foi tudo muito gradativo. Agora na série eles tiveram então a escolha de colocar essas ceninhas assim, sabe, do Jason fazendo essas coisas estranhas, e eu particularmente achei genial, porque eu achei que instiga, sabe? Porque só acompanhar o Jason naquele marasmo, você ia ficar, tá, mas e aí, né? E aí? Agora, inserir, sabe, esses takes do Jason fazendo coisas estranhas, eu acho que foi muito, muito, muito legal. E eu queria saber das pessoas o que elas acharam disso, sabe? Meu Deus, que porra é essa? Sabe o que tá acontecendo com esse cara? E aí, quando o Jason resolve voltar pra casa, né, da comemoração, ele é interceptado por um cara mascarado que, a princípio, ele imagina que ele vai ser roubado, né, alguma coisa do tipo, mas o cara tá agindo estranho. E ele percebe que o cara provavelmente estudou ali, né, um pouco sobre ele, sabe algumas coisas sobre ele, né. E o cara pede pra ele tirar a roupa, tirar a aliança, até que o cara vai e aplica uma injeção, assim, no pescoço dele, e ele fica muito grogue até que ele apaga. Quando o Jason acorda, ele tá, assim, num lugar completamente diferente, e ele também se depara com pessoas diferentes que estão chamando ele de amigo, e falam, nossa, tô muito feliz de te ver de volta, que bom que você voltou, você é o máximo, exaltando ele. Como ele apagou muito assustado, ele também levantou muito assustado, né? E aí ele acordou sem reconhecer ninguém. A primeira coisa que ele resolve fazer, então, é fugir daquele lugar, porque ele não confia naquelas pessoas, ele quer ir pra casa, ele quer descobrir o que tá acontecendo, ele quer respostas, mas ele só quer ir pra casa, então, com a sua família, e ele tá, assim, perdidaço. Por outro lado, a gente começa a acompanhar, então, esse ser mascarado que fez isso com o Jason, e a gente vê que ele tá indo pra casa do Jason, né? E quando chega até lá, a gente vê que também é o Jason. Esse nada mais é que o Jason também, só que só pra gente definir aqui, a gente vai chamar esse de Jason 2, né? Enquanto aquele que tá lá, todo sem saber o que tá acontecendo, é o Jason 1.
E o Jason 2, ele quer uma segunda chance, sabe? Ele quer uma vida pacata, ele quer uma família, ele quer, assim, ter uma chance com a Daniela, né? A esposa nessa vida. E para isso, então, ele enviou o Jason 1 de volta para a sua antiga vida como um cientista brilhante, um cientista que descobriu, então, como atravessar os segredos do multiverso, sabe? E aqui eu tava vendo, né, o livro, tem até uma pergunta aqui atrás, né? Você é feliz com a vida que tem? E eu acho que é isso o que motiva o Jason 2, sabe? Porque ele observou muito o Jason 1 e ele sabia que ele tava de alguma forma frustrado, ressentido ali com algumas coisas. E aí ele enviou o Jason 1, tipo, como fazendo uma boa ação, vai viver a vida que você quer. E eu vou ter uma segunda chance, vou viver a vida que eu quero aqui ao lado dessa família, né, que eu quero ter e que eu fiz outras escolhas ali e agora eu quero estar aqui. E aí a gente passa a observar, então, essas duas situações. Um Jason ali perdido, sem saber nada de um lado, e o outro Jason, então, que vai ter que se passar, né, pelo Jason 1, e vai ter que fingir costume aqui nessa família nova, né? A gente vai ver também como que essa família vai reagir. Então, essa é a premissa da história, e esse também é o primeiro episódio, então. E aí, eu já tinha falado que o Joel Edgerton tinha se encaixado muito bem nesse papel de Jason, e isso fica muito evidente, então, quando o Jason 2 entra em cena, porque é o mesmo personagem, mas tem, assim, uns toques diferentes, sabe? Tem uma arrogância ali naquele personagem, um personagem que tá, assim, meio que com dificuldade de entrar na pele de um personagem pobre, digamos assim. É muito legal você perceber essas diferenças, sabe, no autor. Uma coisa que eu gostei é que quando troca, sabe, de um universo pro outro, digamos assim, tem uma distinção sonora, assim, que é muito legal, assim. Então não tem como você não perceber quando tem essa mudança, sabe, de um lugar pro outro. Então eu tô curtindo muito, e é um som, assim, meio troca, sabe? E aí vai pro outro universo. Eu acho muito massa esse sonzinho, eu curti demais. E sobre o autor, o Blake Crouch, conforme eu fui assistindo ali o primeiro, o segundo episódio, eu falei, gente, o autor, ele precisa estar muito envolvido com essa história. Porque, assim, é muito fiel, sabe? Tá muito fiel. Algumas coisas, o que não está fiel, assim, você percebe que foi lapidado, foi refinado. Então, eu falei, ele deve estar trabalhando no roteiro, né? Ele deve estar muito envolvido. E eu fui pesquisar essa informação depois que eu terminei de assistir os 2 primeiros episódios. Eu não sabia disso antes. E aí descobri que ele é o showrunner, então, que ele tá super envolvido, que ele é um dos criadores, então, dessa série. Eu fiquei contente, e quem leu com certeza vai perceber conforme for assistir, então, os episódios. E já puxando o gancho para as principais diferenças, eu vou falar para vocês, assim, é muito engraçado, porque, pelo menos no primeiro episódio, quase não tem, sabe, nenhuma diferença entre o livro e o primeiro episódio. Eu achei, assim, extremamente fiel, fiquei chocada. Eu acho que o que tem de mudança é que a gente tem um pouco mais do Jason 2, por exemplo, um pouco mais de aparições dele, um pouco mais de ponto de vista dele, mas eu acho que isso é muito interessante, e não chega a ser uma mudança de fato, mas eu acho que agrega pra série, então achei isso muito bom. No segundo episódio eu já vejo, ou já prevejo, algumas mudanças, mas eu acho que também não são tão drásticas. Tem uma ou outra coisa que eu não gosto ainda, mas é muito, muito, assim, pouca coisa, e eu vou deixar ela se desenrolar, sabe, para eu poder falar com certeza. Então eu não vou nem pontuar aqui, porque talvez seja um spoiler também. Depois eu vou tentar fazer um vídeo de conclusão, falando de forma geral sobre a série. Mas assim, 99% do que eu vi, eu gostei até então. Fiquei muito animada. E assim, muito fiel, gente. Muito fiel. Fã de livro, se você leu esse livro e você for assistir essa série, você vai ficar muito feliz, porque tá muito, muito fiel. Tá, assim, um deleite. O que eu mais gosto nessa história é o quanto ela é magnética. O autor, ele tem uma fórmula também, ele conduz as narrativas de sci-fi dele
através do thriller. Eu acho que é isso que dá um tchan para essas histórias e é o que torna elas assim tão eletrizantes. Eu acho que esse é um ponto positivo e é uma marca do Blake Crouch. Apesar dele explicar bem a história e trabalhar bem os conceitos dela, assim, no background, como, por exemplo, a própria cena do Jason na sala de aula, assim, né, que a gente vê ele ali explicando sobre a caixa e o gato de Schrödinger. Eu não sei falar esse nome, gente, eu vou deixar aqui, ó, o gato de Tananã, blá, blá, blá. Vocês sabem qual que é o gato. E aí, isso já é um conceito que vai ser trabalhado no decorrer da série, então já é algo que ele traz ali pro background, uma coisa que ele desenha ali praticamente, né? Então, ele já vai trabalhando então essas bases, e ele também não trata o telespectador de burro, sabe? Porque não tem, assim, uma pessoa o tempo inteiro na tela, preocupada em contar, sabe? Descrever o que tá acontecendo, sabe? Aconteceu isso por conta disso. A comunicação da história, ela é muito pessoal, ela é muito sutil, é muito gestos, é muito olho, sabe? Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto como o autor, ele vai levando as coisas, ele vai conduzindo as coisas por um caminho que você é capaz de juntar as peças e compreender sem ter uma pessoa ali explicando tudo tintim por tintim. Então eu gosto muito desse caminho ali, que ele faz assim no livro, e aqui ele também faz, então assim, até se torna fácil você compreender dessa forma. Por tudo isso, então, gente, é que eu estou muito animada para continuar acompanhando essa história. Hoje saiu então o 3º episódio, vou conferir assim que possível, e aí quando terminar então a série, eu trago um veredito e converso então com vocês sobre o que eu achei de forma geral, mas eu quero saber então de vocês, se vocês já leram o livro, se vocês já começaram a assistir a série, o que vocês estão achando. Se você se interessou em assistir a série depois de assistir esse vídeo, então vai lá, assiste os episódios disponíveis, depois volta aqui e me conta então o que você achou. Vamos conversar nos comentários. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também seu like se você gostou do vídeo e compartilha aí com os amigos. Até o próximo!